Olá, eu sou Matheus Ramos, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de temas de produtividade, mentalidade, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, se inscreve no meu canal, ativa o sinozinho de notificações para você receber em primeira mão sempre que eu publicar um vídeo novo. E hoje eu vou falar sobre o livro O Poder da Ação. Esse livro é um livro de 2015, ele tem 250 páginas e ele é escrito por Paulo Vieira, que é coach, e ele também é presidente da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Esse livro está na 7ª edição, ele é da editora Gente. Esses livros da editora Gente são muito bons, lá da minha amiga Roseli, eu recomendo. E ele tem uma promessa bem forte, que é conquiste os seus sonhos em 6 meses. O que eu gostei desse livro foi que ele traz exercícios práticos, baseados em conceitos da neurociência, da psicologia positiva e de produtividade. Então ele é um livro legal porque você interage com o livro. Então você consegue escrever, faz os exercícios e você está ali ativando a sua mente, ativando o seu cérebro para poder causar essa transformação que o livro promete. Eu vou fazer uma coisa diferente para esse vídeo. Eu vou selecionar os 4 melhores comentários nos próximos meses para enviar para casa dessas pessoas e você pode ser uma delas. Então isso é uma forma que eu tenho de incentivar as pessoas com o hábito da leitura. Por que isso é importante? Eu considero que o hábito da leitura é um dos hábitos mais importantes para as pessoas que estão buscando desenvolvimento pessoal e para as pessoas que estão buscando o sucesso em suas vidas. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de conversar com o que há de melhor em cada autor. Às vezes você não vai ter essa oportunidade de conversar com Paulo Vieira, por exemplo, ou de conversar até com um autor que já morreu, como é o caso de Napoleão Hill, e deixou um legado enorme para a gente que gosta de desenvolvimento pessoal e está em busca de melhorar nossas vidas. Inclusive eu fiz até um vídeo Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, você pode ver lá no meu canal. Então essa é a forma que eu tenho de incentivar que você tenha esse hábito da leitura. Se você separar 30 minutinhos do seu dia, 30 minutinhos apenas, é suficiente para você ler um livro desse aqui por semana. Então coloque isso na sua agenda, coloque isso como prioridade. Pode ser antes de dormir, pode ser na hora do almoço, pode ser logo quando você acorda. Então esses são dos hábitos que eu considero mais importantes. Então vamos agora para os principais pontos do livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira. 1. Acorde. Você conhece o Rafael? Deixa eu te apresentar. Rafael tem 34 anos e anda um pouco descontente com a sua vida. Ele está insatisfeito com seu trabalho atual porque faz 4 anos que ele não é promovido e já está entediado com as atividades do seu setor. Além disso, a forma física dele nunca esteve tão ruim. Ele não tem tempo para ir à academia. Pelo menos, essa é a desculpa que ele dá a si mesmo. Como se não bastasse, o seu relacionamento está de mal a pior. Sua esposa reclama que ele não dá atenção aos filhos e as crianças estão cada dia mais agitadas e malcriadas. E o casal mal tem tempo para sair a sós e curtir um pouco um ao outro. Rafael se sente sufocado com tantos compromissos e anseia para que chegue logo o fim de semana e ele possa finalmente dormir um pouco mais e recuperar todas as suas energias. Ele culpa o seu chefe por não lhe dar uma promoção, que por sua vez coloca a culpa na economia do país, que não oferece oportunidades de crescimento. Logo quando acorda, Rafael liga a TV. Enquanto engole alguma comida industrializada da geladeira, ele liga o noticiário. E logo ele vê que não só a vida dele está ruim, na realidade isso é um padrão de todas as pessoas. A violência e as tragédias mundiais até o deixam um pouco mais contente com a vida medíocre que ele tem. Afinal, tem muita gente pior que ele. Rafael não vê muita chance de mudar a vida dele. Quem sabe os filhos dele até consigam melhores oportunidades. Essa é a sua única esperança. Será que o pensamento de Rafael está correto? Será que é isso que ele pode esperar da vida? Acorde! Tudo que não é abundância na sua vida é disfunção, e toda disfunção merece ser tratada. Haja! Para mudar essa realidade, Rafael precisa acordar, entender que tudo que não é abundância é disfunção, e depois disso ele precisa agir. Parar de contar historinhas para si mesmo e para os outros, justificando as suas derrotas e fracassos. Para mudar sua realidade através do contexto de história e de vida, você precisa seguir esses 5 passos. 1. Identificar quais áreas da vida você está obtendo resultados ruins. 2. Identificar quais os resultados indesejados são esses. 3. Qual a historinha que você vem contando a si mesmo ou para outras pessoas que justifiquem esses resultados. 4. Quais as consequências que essas desculpas têm em sua vida? Reflita sobre isso. 5. Crie uma nova história para a área da sua vida que você deseja melhorar. Você é protagonista da sua vida e das suas histórias. 3. Autorresponsabilizar-se.
Você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações consistentes ou inconsistentes, pela qualidade de seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto em que está hoje. Sendo assim, só você poderá mudar essa circunstância. Para pôr em prática o conceito da autorresponsabilidade, você precisa fazer uso das 6 leis a seguir. Lei 1. Se for criticar alguém, cale-se. Lei 2. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Lei 3. Se for buscar culpados, busque a solução. Lei 4. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Lei 5. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Lei 6. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessas pessoas. Com a internalização desse conceito de autorresponsabilidade, Rafael começou a perceber que ele possuía todos os recursos necessários para se tornar uma pessoa melhor. E quando ele for capaz de fazer o melhor de si com os recursos que ele tem hoje, ele criará um ciclo infinito de prosperidade. 4. Foque. Mas Rafael se depara com outro problema: a falta de foco no seu dia a dia. Como lidar com essa quantidade enorme de afazeres e uma enxurrada de novas informações todos os dias? Segundo Steve Jobs, fundador da Apple, foco não significa dizer sim a coisas que você irá focar. Foco quer dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Rafael reclama que não tem tempo para ir à academia e que não consegue terminar suas atividades do trabalho no tempo correto. Mas esquece que por várias vezes durante o expediente, para o que está fazendo para checar mensagens do WhatsApp, notícias na internet sobre futebol e outros assuntos totalmente irrelevantes às suas atividades. Ele também perde um tempo precioso com os filhos quando sai para bares e fica até tarde, prejudicando até o seu rendimento no dia seguinte e dando espaço para outros colegas que, mesmo com menos potencial que ele, crescem na empresa mais rápido, pois essas pessoas estão mais focadas, produzindo mais resultados em suas vidas. Ciente dessa necessidade de mudar, Rafael deseja saber quais os passos deve seguir para ter mais foco e concentração em sua vida. Para ter sucesso e atingir o objetivo, é preciso entender o conceito do foco múltiplo. O foco se divide em 3 tipos: foco visionário, foco comportamental e foco consistente. Foco visionário é saber com clareza quais são os seus objetivos. Exemplo, ser promovido no trabalho. Já o foco comportamental é dedicar tempo e atenção para produzir energia suficiente para gerar mudanças internas e externas. É preciso falar, escrever e agir na direção daquela meta. Participar de cursos e treinamentos de atualização, ler livros sobre áreas de atuação do trabalho, se reunir com o chefe e pedir sugestões de melhorias de comportamento, propor novos projetos, encajar os demais membros da equipe, agir como alguém que já conquistou aquele novo cargo. E, mais importante, se imaginar diariamente com a promoção daquele emprego. Já o foco consistente é a capacidade de manter em mente o foco visionário e o comportamental por tempo suficiente para que sejam produzidas mudanças consistentes e massivas. Para isso acontecer, é necessário que você crie uma agenda de atividades que garantam que o foco visionário e o comportamental sejam cumpridos da forma correta. 5. Comunique-se. Comunicar-se de forma correta é fundamental para um processo de transformação. E o mais importante é que esse processo está acessível a qualquer pessoa e pode causar transformações muito rápidas. O que você fala é a representação das suas crenças e convicções. A sua comunicação pode ser interna ou externa, verbal e não verbal. Tudo o que você faz ou deixa de fazer está comunicando algo a alguém, nem que seja para você mesmo. A linguagem é o meio que nos comunicamos com outras pessoas e com nós mesmos. Um padrão linguístico ruim pode fazer com que você não repasse para outra pessoa o que de fato quer comunicar. Para isso é importante que você crie um novo padrão linguístico. O primeiro passo é cessar a enxurrada de falas negativas que temos sobre nós mesmos. O segundo passo é impedir que essas palavras negativas que já foram ditas tenham efeito em nossas vidas. Para isso é preciso mudar as crenças e as palavras que são ditas. Veja se você já escutou alguma dessas frases saindo da sua boca ou de outras pessoas. Tudo para mim é mais difícil. Nunca acaba o que começa. Dinheiro não dá em árvore. Mulheres são complicadas e difíceis de conviver. Homem é tudo igual.
No livro você vai encontrar 7 passos para mudar um padrão linguístico rapidamente. Uma arma poderosa para mudar a forma como você se comunica é através da gratidão. Cada vez mais pesquisas científicas comprovam que a gratidão é a chave para mudar o seu estado mental e, consequentemente, ter mais sucesso em sua vida. Como afirmaram os escritores do livro The Psychology of Gratitude, a gratidão tem um papel fundamental na ativação do potencial e da performance humana, como também é impossível atingir um nível de felicidade sem tê-la como estilo de vida. Mas o que é que pode estar impedindo Rafael de se sentir grato por todas as coisas que ele já conquistou? Talvez pode ser o sentimento de inferioridade extrema, ou então autossuficiência e arrogância. Pode ser também narcisismo e autoimagem distorcida. Também pode ser mágoas e ressentimentos intensos, ou então inveja e comparação, ou então dificuldade de mostrar os seus sentimentos. E lembre-se, comunicar gratidão não é apenas expressar em palavras. É preciso sentir verdadeiramente e agradecer até por coisas bem simples e banais, como por exemplo um vento que refresca sua pele, uma água quente que sai do chuveiro num dia frio, um dia de sol que aquece o seu corpo e tantas outras coisas simples. Além do padrão verbal, existe o padrão não verbal. Esse é o padrão que é comunicado sem que você solte uma palavra sequer da sua boca. Há muito tempo sabe-se que o que você pensa influencia o seu corpo. O que a pesquisadora de Harvard, Ann Cud, se dedicou a estudar foi como a nossa postura influencia os nossos hormônios, a confiança e até as nossas chances de ser aprovado em uma entrevista de emprego, por exemplo. Sua pesquisa consistia basicamente em submeter os candidatos a 2 minutos em posição de alto poder ou então em posição de baixo poder. Antes e após os testes, os candidatos faziam um teste salivar para analisar os índices de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, e testosterona, que é o hormônio relacionado à confiança, assertividade e conforto. O incrível foi que as pessoas que estavam em posição de alto poder tiveram um aumento de 20% dos níveis de testosterona no corpo, enquanto que as pessoas que estavam os 2 minutos em posição de baixo poder tiveram suas taxas de testosterona diminuídas em 10%. Já em relação ao cortisol, as pessoas que experimentaram a posição de alto poder tiveram uma diminuição de 25%, enquanto que o grupo que estava em posição de baixo poder tiveram um aumento de 15% dessa taxa. A constatação foi que, tal como a nossa mente tem o poder de influenciar o nosso corpo também tem o poder de influenciar a nossa mente. Então, sempre que você estiver passando por um grande desafio, ou enfrentar uma situação delicada, seja na empresa, seja numa viagem, ou em qualquer outra situação, faça uma dessas posições de poder por 2 minutinhos apenas e sinta essa mudança significativa no seu estado mental. 6. Questione. Saber fazer perguntas é muito mais importante do que saber pedir. Richard Blender, um dos inventores da PNL, certa vez questionou: por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor? Se formos relacionar o sucesso das pessoas em relação às perguntas que elas fazem, teríamos a seguinte situação: pessoas que não questionam não têm sucesso algum. Essas pessoas aceitam a vida como é imposta a elas e vivem sem muitas realizações. As pessoas que questionam mal têm pouco sucesso, porque essas pessoas fazem as perguntas que, na maioria das vezes, as colocam em situação emocional pior do que antes que ela tenha feito a pergunta. Essas pessoas costumam perguntar: por que isso sempre acontece comigo? Será que eu merecia isso? Será que eu vou conseguir realizar esse sonho? Já as pessoas que questionam bem têm sucesso. Essas pessoas têm bons resultados em função de suas boas perguntas, pois elas conseguem parar e planejar ações focadas e específicas. Elas perguntam: qual o próximo passo? Como atingiremos essa meta? O que de fato queremos conquistar? Porém, o foco no como e no onde não deixa espaço para encontrar a razão de conquistar cada objetivo. Por isso que existem os super questionadores. São as pessoas que têm sucesso extraordinário. Essas pessoas questionam a si mesmas a fim de encontrar o seu propósito e seus porquês. Isso cria uma fonte de combustível inesgotável que fará com que cheguem aonde pessoas normais não se aventuram. Essas pessoas fazem perguntas do tipo: o que de fato é um lar feliz e próspero? O que a vida tem de melhor para mim que eu ainda não vi? Essas perguntas poderosas de sabedoria fazem com que você pense e repense, produzem boas respostas, produzem ação real, geram novas possibilidades, criam espaço para flexibilidade e fornecem respostas e soluções poderosas. 7. Creia. Outra peça importante para completar o entendimento da vida e do desenvolvimento pessoal é entender o nosso sistema de crenças. O sistema de crenças é como um programa de computador que foi instalado em sua mente, principalmente na fase infantil.
ele é capaz de dar respostas rápidas a todos os estímulos que chegam até você. Qualquer acontecimento ocorrido na fase infantil que tenha forte carga emocional irá gerar uma influência em toda a sua vida. O lado bom é que essas crenças podem ser modificadas para libertar a pessoa de traumas e sentimentos negativos relacionados ao passado. Existem crenças relacionadas à identidade do ser das pessoas. Existem crenças relacionadas à capacidade de fazer. E existem crenças relacionadas ao merecimento, o ter. As crenças de identidade definem quem você é e quais são os seus resultados. Se você se acha uma pessoa desorganizada, suas ações irão corresponder a isso. Se você se acha uma pessoa honesta, suas ações também corresponderão a esse padrão. Já as crenças de capacidade determinam o que você acredita ser capaz de fazer ou de aprender a fazer. É essa a estrutura de crenças que determina o seu potencial de realização. Lembrando, potencial, porque a realização propriamente dita de uma atividade é a junção das crenças de identidade com as crenças de capacidade. Quem eu sou e o que é que eu posso fazer. Digamos que Rafael recebeu uma atividade no trabalho de fazer um relatório contábil. Se ele não se acha uma pessoa organizada nem capaz de fazer cálculos, por exemplo, dificilmente ele conseguirá entregar esse relatório para o seu chefe. A autossabotagem e a procrastinação irá imperar caso ele seja pressionado a entregar esse relatório. E o último nível de crenças são os relacionados ao merecimento, ao ter. Algumas pessoas possuem crenças limitantes em relação ao recebimento. Quando alguém presenteia com algo, ela diz, não precisava. Ou então quando alguém faz um elogio, ela diz, o que é isso? São seus olhos. Isso acontece porque as pessoas não se acham merecedores de tal benefício. Para conquistar uma nova realidade em sua vida, você deve focar nas crenças de ser, depois fazer e por fim ter. Para quem tenta inverter essa ordem, pode sofrer com as seguintes consequências. 1. Conquistar o ter pode se tornar infeliz. 2. Nunca conquistar o ter e viver em uma busca sem fim. Ou então 3, conquistar o ter, mas logo em seguida perder tudo. E você, quem é a pessoa que quer se tornar? O que você precisa fazer para isso acontecer? O que você vai ter quando isso acontecer? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário logo abaixo que eu terei o prazer em responder. Um abraço e até mais!